Senhor Jesus, aqui também é o nosso lar. Aqui é o lar que nos acolhe e o lar onde nós, neste momento, vamos dispensar o tempo para falarmos do Teu Evangelho, o Evangelho no lar. Sê, pois, connosco, Jesus, abençoando as nossas intenções, mas, acima de tudo, ajudando-nos a abrir a nossa mente para realmente percebermos aquilo que no Evangelho Tu nos deixaste ficar. Sê, pois, connosco, aqui nesta hora em que rogamos também a presença da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, a fim de que juntos conosco ainda melhor possa ser aquilo que será a sensação de nós compreendermos as Tuas palavras. Que o Teu Evangelho nos ilumine, que as Tuas palavras calem fundo nos nossos corações, porque elas podem e devem ser para nós o roteiro, o rumo, a luz que nos oriente no caminho das nossas vidas. Mestre Jesus, sê connosco, que assim seja. Alice, um número entre 1 e 180. 162. Pode ler. Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. 162. Dentro da luta. Não peço para que o tires do mundo, mas que o livres do mal. Jesus, João 17:15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Não existe sem razão de ser. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos da variedade de espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: Não peço que o tires do mundo, mas que o livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado Reino de Deus. Agora procuramos com esta leitura uniformizarmos as nossas mentes, acalmarmos-nos, para agora então termos a leitura do Evangelho.
Iniciamos hoje o capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E se inicia assim, com palavras de Jesus no Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde quer eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de São João, capítulos 14, versículos de 1 a 3. Os diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mundos ou dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, estas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se pode afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Alguém quer comentar a leitura, apresentar alguma dúvida? O Evangelho no Lar é isso mesmo. Lemos e depois comentamos entre todos. O gato comeu a língua. Então, nós preparamos aqui alguns pontos para nós conversarmos. Quando nós não conhecíamos a doutrina espírita, esta leitura de João, esta parte do evangelista João, Deus ou Pai tem muitas moradas, nós compreendíamos isso? Eu tenho a impressão que não, porque nós sabemos que Deus está em toda a parte, portanto a morada dele é uma só, ele está em todo o lado. Só que Jesus, sabendo das nossas dificuldades em muitas vezes compreendermos as coisas, fala-nos deste modo, abrindo a possibilidade de nós percebermos. E agora, acrescentado pelos Espíritos, que sempre nos querem ajudar a compreender as coisas, nós percebemos que estas moradas são os mundos. Porque lá atrás nós pensávamos que o mundo era a Terra e que não havia mais nada, mas não é assim. Os mundos são ao infinito. O universo hoje está mais do que comprovado que se compõe de galáxias muito maiores do que a nossa, a Via Láctea, que há sóis muito maiores do que o nosso Sol, mas isto ao infinito quase. Então percebemos que há muito mais espíritos do que aqueles que estamos reencarnados. Muito mais espíritos do que aqueles que estamos adstritos ao mundo Terra, porque todos os mundos são habitados. Curiosamente, é uma das partes da nossa doutrina que a ciência ainda não comprovou. Todos os outros preceitos, a ciência de um modo ou outro, com mais
ou menor incidência já se está comprovado. A pluralidade dos mundos habitados ainda não. Mas se nós pensarmos que Deus não faz nada por acaso, que nós próprios já não fazemos nada por acaso, tentamos fazer aquilo que é necessário, aquilo que é útil, então para que é que Deus faria o universo? Para nos colocar aqui a nós, meia dúzia de bilhões de almas. O resto era para quê? Concordam ou não? Se o trabalho de Deus é tão vasto, se o universo é tão vasto, então com certeza lá estará. Lá estará vida, provavelmente não igual à nossa. Os espíritos que habitarem nesses mundos podem não ter um corpo igual ao nosso, porque a atmosfera, a força gravitacional, o próprio magnetismo de cada planeta varia e os corpos podem ter que ser adaptados a esses mundos. Espíritos, seremos iguais. Então estas moradas, muitas moradas na casa de meu pai, que é o universo, são os mundos habitados. Concordam ou não? Tem ou não tem lógica? É que a nossa doutrina é isto mesmo. É a doutrina da racionalidade, a doutrina da lógica. Porque ainda não esteja cientificamente comprovado, mas é lógico. Deus fez tanta coisa para que seja útil. Alguns desses mundos podemos considerá-los também como colónias espirituais. Para onde nós iremos, de onde viemos e para onde nós iremos. Essas colónias espirituais vão ser de acordo com o quê? Para onde nós vamos? Com a nossa própria energia, com a nossa própria vibração. Porque nós iremos ser atraídos. No momento em que o nosso corpo desencarne, o nosso corpo morra, e o nosso espírito desencarne, melhor dizendo, ele vai ser atraído pela energia que está junto dele. Para aqui, para ali ou para acolá, de acordo com a energia de cada um. É aquilo que se chama o sermos arrumadinhos na erraticidade. A erraticidade é o período em que nós estamos sem corpo, entre as várias reencarnações. E é a nossa vibração que vai ditar o sítio para onde nós iremos. E esses sítios, como é lógico também, podem ser felizes ou infelizes, de acordo com o que nós semeamos. Semeamos amor, vamos para os mundos infelizes. Não. É? Não. É ao contrário. Amamos, fomos caridosos, fomos virtuosos, vamos para o local próprio que vai ser um ponto feliz, de certeza. Agora andamos por aqui meios equivocados, odiando-nos, provocando muito desamor, muita tristeza, muita angústia, muita lágrima. Nós merecemos ir para um sítio, porque é merecimento. Para onde nós vamos é por merecimento, para o bom ou para o mau, mas é o que nós merecermos. E lá estarão as muitas moradas, aguardando por nós também. Podemos já, cada um de nós, ponderar qual é o tipo de morada para onde eu vou. Podemos ou não? Com honestidade, com sinceridade. Sabemos ou não sabemos o que é o resumo da nossa vida? Sabemos ou não? Claro. Porque se estamos dotados de inteligência, se Deus já nos deu, a partir do momento que começamos a ter corpo humano e Deus nos concedeu consciência, nós sabemos. Sabemos perfeitamente o que andamos fazendo da nossa vida. Ainda que possamos enganar os outros, e podemos ser dissimulados, fingidos, mas não nos podemos enganar a nós próprios. Ainda que tentemos. A nossa consciência não deixa. Ela mostra-nos qual é o ponto em que nós estamos.
Será ou não será bom, no vosso entender, nós irmos já semeando o melhor que pudermos? Será ou não será bom? Se eu semear cardos, eu vou colher pão. Vou colher picos. Mas se eu semear trigo, eu vou colher pão. Que pode ser para mim, ou pode ser ainda para eu dividir com os outros, que é o ideal. É nós já sermos capazes de repartir aquilo que conseguimos produzir com aqueles que por um motivo ou outro ainda não conseguem produzir nada. Então temos a obrigação de ajudar também. E isso vai ditar qual é o tipo da casa para onde nós iremos. Essa morada do Pai. Façamos então o melhor que pudermos. Porque o Evangelho de Jesus é precisamente para isto. Para nós percebermos de que quanto melhor semearmos, melhor iremos colher. Porque ele demonstra. Hoje tivemos esta passagem, não se fala de caridade, mas o resto do Evangelho ele não deixa de não falar nessa extraordinária virtude que é a caridade, o dividirmos com os outros. E embora não fale, mas está implícito. A minha morada vai ser de acordo com a minha caridade. Vai ser de acordo com aquilo que eu conseguir já repartir entre todos. Eu não sei se a minha família da mesa se quer acrescentar alguma coisa, ou a minha família da plateia. Porque Evangelho é família. Embora haja pouco para acrescentar, é uma comparação que eu gosto de fazer com relação à vibração que foi comentada. Quando nós entramos numa agremiação qualquer, tem várias pessoas, vários grupos, nós vamos para onde? Nós conhecemos as pessoas e nos reunimos com aquelas com as quais nós temos maior afinidade. Isso é atração. Nós, quando desencarnarmos, nós não teremos espaço em sítios que não sejam compatíveis com a nossa vibração. Uma comparação também simples de se fazer, quando nós vamos ao cinema e tem uma pessoa falando no telemóvel. Ela não é condizente com aquele espaço. Ela é convidada a se retirar. Ou talvez ela não fosse nem permitida a entrada se soubessem disso. Então vejam bem, é simples fazer comparações com a realidade espiritual. Nós sempre vamos para os lugares com que se afinizam conosco e com quem nós nos afinizamos. Se nós somos dados ao sofrimento, nós vamos nos agrupar com sofredores, mesmo que nós não queiramos. Se nós vibrarmos positivamente, nós vamos alcançar condição de nos associar com esses novos espíritos. Tudo depende daquilo que nós fazemos para nós. Não adianta nós tentarmos enganar. Aqui na Terra é fácil. Eu vesti um capuz de santo e enganar toda a gente. Só que nós somos quem nós somos. O irmão Fernando disse, quando nós desencarnarmos, nós não enganamos a ninguém. Nós nos mostraremos verdadeiramente. Então não adianta também nós procurarmos mudar a aparência. Nós temos que transformar o íntimo. Isto vem de acordo ainda com uma das passagens de João, que ele diz que Jesus disse: eu vou preparar-vos o lugar. Onde eu estiver, Jesus, onde Jesus estiver, vós estareis comigo. Atenção. Jesus é bom ou mau?
eu sou mau, vou para onde ele está. Claro, nem o Pai do céu. Levemos o tempo que quisermos. Nenhum de nós vai para o inferno eterno. Isso é ponto assente na nossa doutrina que não existe. Jesus está em todo lugar. Até no umbral Jesus está. Porque se não estivesse, nós não seríamos inspirados a nos depurar e sairmos de lá. Se Jesus não estivesse no umbral, os bons espíritos não iriam até lá para resgatar aqueles que podem ser resgatados. Então, Jesus está em todo lugar. Eu estarei. Onde eu estiver, vocês estarão. Ele vai estar lá. Agora depende de nós escolhermos ou vibrarmos para qual sítio pretendemos. Ou seja, Jesus está lá, mas eu tenho que merecer conviver com Ele. Eu não mereço conviver com Ele, Ele não deixa de não estar lá, mas eu não mereço estar próximo dEle e conviver com Ele, porque Ele está aguardando que eu faça o quanto devo para merecer. E este fazer o quanto eu mereça é o quê, afinal de contas? É alguma coisa transcendente, é alguma coisa muito complicada? Não é. É eu mudar. Eu deixar de fazer aquilo que é o erro e passar a fazer o acerto. Eu deixar os vícios e começar a conquistar virtudes. E aí eu vou para próximo dele. Aliás, é uma das coisas que eu gosto muito de dizer nas minhas preces, que Jesus tenha paciência em esperar por mim, porque ainda estou muito atrasado para o encontrar. Mas estamos tentando. Não podemos é ficar estagnados. Não podemos ficar acomodados. Dificuldades ainda todos temos. A não ser que estivéssemos aqui nesta morada do Pai, porque a Terra é também morada do Pai, e estivéssemos aqui como missionários, exemplificando coisas muito boas. Aí nós já estávamos perto de Jesus e próximos de Deus. Agora, na maioria de nós que aqui estamos na Terra, ainda com as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades, ainda estamos limando as nossas arestas. Mas o importante é que a gente lime. E se pudermos ajudar os outros a limá-las também, não é impor que os outros se limem. Isso nós não temos esse direito. Cada um vai no momento próprio. Agora, podemos ajudá-los pelo exemplo. Porque o que é que vale mais, um exemplo ou 1000 palavras? Porque já dizia o padre Bonifácio, olham para o que eu digo, não olham para o que eu faço. Não é? Então, a exemplificação, que foi o que Jesus fez. Jesus falou pouco. Não escreveu nada. Agarramos no Novo Testamento todo. Não está lá nenhuma palavra escrita por Jesus. Ou está? Não está. Se ele escreveu alguma coisa, e no Evangelho isso está lá, escreveu o que poucos viram. No caso da mulher adúltera, quando ela estava para ser apedrejada, está no Evangelho que Jesus escreveu na poeira dos degraus do templo. Mas a gente não sabe o que Jesus escreveu. Agora, ele não precisava de escrever nada, porque ele exemplificava. E é o exemplo que é referido pelos 4 evangelistas e outros evangelhos, porque nós hoje sabemos que os evangelhos não são só estes 4. Estes 4 foram aqueles que foram eleitos, de algum jeito, por intuição, que deveriam ser os canónicos. Mas há muitos outros apócrifos, há muitos outros evangelhos que não deixam de não mostrar também as exemplificações de Jesus. Então, acho que temos deste Evangelho de hoje, e em conclusão, percebermos que os mundos do universo são obra de Deus e que estão habitados para que outros lá possam morar, como nós estamos morando no mundo terra. Primeira conclusão,
Segunda, que na erradicidade todos iremos por onde merecemos, de acordo com a nossa obra. E terceiro, que Jesus está em todo o lado, esperando por nós. Porque não basta afirmarmos-nos cristãos para termos direito à companhia do Cristo. Temos que exemplificar o cristianismo no melhor que ele tem, da caridade e do amor, para depois então, nós verdadeiramente cristãos, termos o privilégio de estarmos junto deste Espírito Crístico que é Jesus. Querem acrescentar alguma coisa? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, é tão bom nós estarmos com as tuas coisas. E as tuas coisas são propriamente o Evangelho. E nele realmente, que é de uma riqueza extraordinária, porque nos abre tantas portas, nos mostra tantos caminhos, mas todos com uma finalidade única, de chegarmos até ti. Desse modo, agora que o teu Evangelho nos acalmou a mente, harmonizou o nosso próprio espírito, rogamos-te a bênção para este lar e para cada um de nós. Tudo possa ser balsamizado pelos teus eflúvios, pelo teu amor, pela tua própria caridade. E desse modo nós ficaremos um pouco mais restabelecidos para enfrentarmos as nossas dificuldades com ânimo, com aquela fé que tu próprio nos falaste, que não era preciso de que fosse maior do que o grão da mostarda, mas que fosse verdadeira, que fosse uma fé intencional, uma fé que nós buscamos e construímos. Por favor, Jesus, abençoa as nossas águas, estas que iremos tomar agora, mas também aquelas que estão depositadas neste lar, para que irmãos nossos, mais tarde, as irão tomar, equilibrando-se e ganhando com isso também tranquilidade e paz. Te agradecemos esta hora. Te agradecemos o espaço físico que nos concedes, estas paredes que nos acolhem, mas sobretudo, Jesus, te agradecemos a energia que aqui colocas, a energia que nos trata, nos equilibra, a energia que nos traz luz para nós não andarmos mais nas trevas que nos farão sofrer. Irradiamos nesta hora, Jesus, para toda a nossa cidade, todo o nosso Portugal. Irradiamos do nosso coração e da nossa mente para toda a Europa, para todo o mundo terra, a fim de que consigamos, pelo menos, aliviar uma dor, ou até, quem sabe, evitar um desatino, ou até evitar um combate. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja.